Então, tudo isso é consequência da desobediência. Porque a serpente enganou a Eva e ela comeu do fruto. E daí ela levou do fruto e deu para Adão e ele também comeu. Você veja que havia uma diferença de nível espiritual. Havia uma diferença, porque Satanás, ele nem tentou conseguir enganar o homem diretamente, porque ele sabia que não ia ter êxito. Ele sabia que não iria conseguir enganar a Adão. Por isso ele foi direto na Eva. E ele conseguiu enganar a Eva. E ela comeu e deu ao marido, ao Adão, e ele comeu também. E aí veio as consequências da desobediência, que se transformou, essas consequências virou sofrimento, a maldição virou sofrimento. Deus falou, amaldiçoou a serpente, e aí a mulher, ele disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores dará luz filho. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Olha a ordem de Deus. A ordem de Deus é essa, desde o princípio. É que a mulher seja governada pelo marido. Essa é a ordem de Deus. É claro, isso aqui é na teoria, mas na prática, hoje em dia, é o contrário. Infelizmente, a gente percebe, e eu atendo homens que eles são governados pelas esposas, pela mulher, mas biblicamente falando, a ordem de Deus é essa, que as mulheres sejam governadas pelo marido. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 16 e no 17, diz assim, ó: e Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Infelizmente, o Adão caiu no mesmo erro, o qual Eva havia caído. Ele poderia ter recusado. Por isso Deus falou dessa forma, porque você atentou para a voz de tua mulher. Traduzindo, por que você deu ouvido para ela? Por que você esqueceu da minha ordem? Por que você esqueceu das minhas palavras, Adão? E deu ouvidos à palavra da tua mulher, da Eva. Porque ele teve a opção de escolher para quem ele daria ouvidos. Ou ele agradava a Deus ou agradava a mulher. Mas ele preferiu agradar a mulher e desagradar a Deus. E por causa disso, ele atraiu maldição para a vida dele. Porque qualquer um de nós temos a opção de escolher para quem nós iremos dar ouvidos. Porque a mesma serpente que falou, o mesmo Satanás que falou na boca da serpente, para Eva, o mesmo demônio entrou na boca, o mesmo Satanás entrou na boca da Eva e falou com Adão. E naquele momento Adão esqueceu da palavra de Deus, da ordem de Deus, e deu ouvidos também para o diabo, que estava na boca da própria mulher dele. E o diabo usa, não adianta, se a pessoa não estiver fortalecido no poder de Deus, o diabo vai usar. Usou até o Pedro, que estava do lado de Jesus, dia e noite com Jesus. Usou até a boca de Pedro.
quando Jesus falou que iria para Jerusalém para ser preso, morto e crucificado, naquele momento Satanás entrou na boca de Pedro e falou: Senhor, de jeito nenhum, nós não vamos deixar, eu não vou deixar. Jesus repreendeu na hora dizendo: arreda-te, Satanás. Jesus viu que era o Satanás na boca dele, o mesmo Satanás que estava lá na boca da cobra, da serpente, e o mesmo Satanás que poucos minutos depois estava na boca de Eva. E conseguiu enganar Adão também. Ele poderia ter recusado, se ele estivesse dando prioridade à ordem de Deus. Mas o diabo diretamente não conseguiu enganar a ele, mas a mulher, o diabo na boca da mulher conseguiu enganar. Você vê como que funcionam as coisas. Então você tem que vigiar, nós temos que vigiar o que nós ouvimos, seja da boca de um amigo, da boca de um parente, de um familiar. Então, nós temos que estar atento todo o tempo que nós ouvimos. Se é Deus falando, ou é a serpente, ou é o diabo. A serpente é o diabo. E Deus falou: por que você atentaste para a voz de tua mulher? Porque ele deveria permanecer dando prioridade à palavra de Deus. Ele poderia muito bem falar para a mulher: você desagradou a Deus, você ouviu o que a serpente falou, você comeu do fruto que Deus havia proibido de nós comermos, você comeu, então você vai se acertar com Deus. Você se acerta com Deus, eu não vou comer. Eu não vou comer, ponto final. Eu não vou desagradar a Deus. Ele poderia tomar essa atitude, mas não. Porque queria agradar a mulher, imagino eu, que foi por esse motivo. Então, ele deu prioridade ao que ela falou, ao invés de permanecer priorizando a ordem de Deus. Então, meus irmãos, se você quer que Deus te coloque no jardim dele, se você quer ter os cuidados de Deus, o zelo de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, então dê prioridade à ordem de Deus, dê prioridade à palavra de Deus, seja fiel, seja obediente. E Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar de você e da sua família. Não dê ouvidos à voz da serpente, porque ela, se você der ouvido, ela vai te enganar. Ela vai te enganar, e por causa desse engano aí, você vai desagradar a Deus, você vai desobedecer a Deus, e você vai atrair maldição para a sua vida. E Deus não quer isso. Deus quer derramar sobre a sua vida bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua caminhada. Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até breve.